Peppa Pig está vivendo uma nova fase. E uma das mudanças foi que a casa da família Pig passou por uma reforma. Será que você sabe tudo o que mudou na casa da Peppa? Casa maior. A mudança mais chamativa da casa da Peppa certamente é o seu tamanho, e ninguém vai discordar disso. A moradia ficou muito maior, tanto por fora quanto por dentro, de modo que qualquer um vai perceber essa mudança. Afinal, esse foi o motivo principal da reforma. A família Pig precisa viver em um lugar maior por causa do nascimento da Ivy. Com o tamanho da casa aumentando, também surgiram vários novos cômodos, alguns de que a família Pig realmente precisava, e outros que nem eram tão necessários assim, mas que eles aproveitaram a reforma para adicionar. Sério, o Papai Pig não se segurou na hora de criar cada parte dessa nova versão da casa. Lembrando que foi ele quem fez a planta da casa, por trabalhar como engenheiro ou arquiteto. Essa é apenas a primeira das 12 diferenças que você não notou entre a nova e a antiga casa da Peppa Pig. Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. Quartos próprios. Desde sempre, a Peppa e o George dividiram o mesmo quarto, por serem crianças bem pequenas e não precisarem de muito espaço. Isso já resultou em alguns problemas, como no episódio em que Peppa está brincando sozinha no quarto, para então George e Richard começarem a irritá-la por estarem fazendo bagunça lá dentro. Agora, esse tipo de coisa não vai acontecer, pois Peppa e George ganharam quartos novos. Sim, a reforma da casa deu um cantinho próprio para cada um deles, que refletem suas personalidades. O quarto da Peppa é todo colorido e cheio de brinquedos diferentes, enquanto o quarto do George obviamente segue o tema de dinossauros, porque essa é a coisa que ele mais gosta no mundo inteiro. O engraçado é que, apesar de Peppa ter desejado um quarto próprio por muito tempo, ela sentiu saudades do George na primeira vez que teve que dormir sozinha, e até chegou a visitá-lo no quarto dele. É inegável que esses dois se adoram. Quarto da Ivy. Peppa e George precisaram dormir no mesmo quarto por anos antes de ganharem seus próprios cantinhos, mas a Ivy não vai ter que passar por isso. O motivo é simples. Ivy nasceu há pouquíssimo tempo e já tem um quarto só para ela. E o melhor é que ele não é um quarto genérico. Tudo lá dentro tem alguma relação com patos, porque o brinquedo favorito da Ivy é um patinho de borracha. Além disso, as mobílias e objetos no geral são pensados para bebês, como o balanço, que também tem patinhos nele. Dá para ver que a Ivy vai crescer em um ambiente muito mais incrível que aquele em que seus irmãos mais velhos estavam crescendo até então. Só vamos torcer para que isso não faça com que ela se torne muito mimada. Gêmea do Mal. Ok, ninguém pode negar que a casa da Peppa mudou muito, mas será que a gêmea do mal saiu de lá? Para quem não sabe, existe uma teoria de que Peppa tem uma gêmea do mal que vive escondida em sua casa, e a principal razão para acreditarem nisso é um pôster oficial da primeira temporada do programa. Na imagem, Peppa e sua família estão na frente da residência, mas ao mesmo tempo, há uma outra porquinha idêntica à personagem principal observando-os pela janela da casa. E essa seria a gêmea do mal. Existem outras pistas de que ela realmente existe, e já fizemos vários vídeos sobre esse tema. Mas agora que a casa foi completamente reformada, será que a gêmea do mal acabou indo embora, ou ela só se tornou mais perigosa? Afinal de contas, com todos os novos quartos que existem dentro da residência, ela tem 1 milhão de opções de onde se esconder. O pior é que mesmo que Peppa tenha um quarto apenas para si, sua cama ainda é um beliche. A parte de baixo do beliche, onde George dormia antes, tem uma cortina que pode fechá-la. E se a gêmea do mal estiver se aproveitando disso para dormir embaixo da Peppa sem que ninguém saiba? Se você também quer ver a gêmea do mal aparecendo na nova casa da Peppa, comente aqui embaixo #casa. Casa original. Apesar de parecer que a casa nova é apenas a mesma de antes após uma reforma, tem quem acredite no oposto. Talvez essa nova casa tenha sido construída do zero, em uma colina diferente. Isso faria com que a casa original da Peppa ainda existisse e pudesse ser visitada em algum episódio. Afinal, o lar dela é tão diferente que, se não estivéssemos falando de um desenho infantil, saberíamos que nenhuma reforma conseguiria fazer essas alterações. Sabendo disso, isso poderia mudar o que sabemos da gêmea do mal. Achávamos que ela estaria com a família Pig na nova residência. Mas e se ela tivesse continuado na casa original? É algo muito interessante e assustador de se pensar.
Por um lado, a família Pig ao menos não estaria mais sendo vigiada, mas a gêmea do mal pode estar usando o lar original para pensar em seus planos de destruir a vida da Peppa e dos outros. Sala de estar. A sala de estar é a parte principal de quase toda a casa, então ela foi um dos cômodos que mais sofreu mudanças no lar da Peppa. O sofá roxo foi substituído por um sofá azul e outras mobílias dessa mesma cor, enquanto a televisão de tubo deu lugar a uma TV moderna de tela plana. Isso mostra que o mundo de Peppa Pig acompanha as mudanças tecnológicas do nosso mundo, mesmo que os personagens demorem muito para fazer aniversário. É meio engraçado pensar como os aparelhos eletrônicos evoluíram desde que o show da porquinha foi lançado lá em 2004. Algumas coisinhas novas foram adicionadas à sala de estar, como uma estante com livros ao lado do sofá e um tapete no meio de tudo. Quadros novos também foram colocados nas paredes. E claro, não poderíamos nos esquecer de que as paredes e o chão mudaram de cor. Garagem. A família Pig há muito tempo tem um carro, mas algo curioso é que a casa deles só ganhou uma garagem com a reforma. Pois é, eles passaram anos sem uma garagem e ninguém sabe onde o carro deles ficava guardado por todo esse tempo. Afinal, ou o veículo estava estacionado no quintal, ou ele simplesmente não se encontrava em lugar nenhum. Sério, como isso funcionava? A gente não tem a resposta para isso. Ao menos, sabemos que, após a reforma, o carro passou a ficar estacionado na garagem quando não está do lado de fora. E a garagem sequer serve apenas para guardar o veículo, pois ela também guarda outros objetos, como os brinquedos com que Peppa e George não brincam muito, servindo como um depósito. A gente aposta que o papai e a mamãe Pig tinham vontade de adicionar uma garagem nesta casa há alguns anos. Carro maior. Falando em garagem, até mesmo o carro da família Pig mudou. Nesse caso aqui, os pais da Peppa compraram um novo que compartilha da mesma cor vermelha do original, mas não é completamente idêntico. A diferença está no tamanho. Sim, o tamanho de tudo aumentou com a chegada da nova casa, e com o carro não seria diferente. A troca de veículo também é culpa da Ivy, já que a família Pig precisava de um carro em que todos coubessem, e a Ivy não caberia com todo mundo no carro antigo. Se coubesse, seria de um jeito bem desconfortável para a família inteira. Mas, sinceramente, estamos começando a achar que a Ivy só está sendo usada como desculpa por papai e mamãe Pig para que eles possam gastar dinheiro comprando coisas novas sem ficarem com peso na consciência. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Escritório. O escritório da Mamãe Pig não apareceu em muitos episódios, mas é o local em que ela fica para trabalhar pelo computador. E temos certeza quando dizemos que esse quarto passou por um dos maiores upgrades de toda a residência, ganhando muito mais personalidade. Uma das alterações mais bacanas é que agora o computador da família Pig se parece com um computador moderno, em vez de ser antigo. A própria cor do local mudou, com as paredes ficando azuis. E claro, vários objetos foram adicionados, um deles sendo uma estante. Bem diferente de antes, em que o escritório era mais vazio. Até mesmo a direção da mesa do computador mudou. Ela ficava na direção oposta à da porta, enquanto agora fica bem do ladinho da porta. Entrada. Quem entra nessa casa já pode perceber as mudanças desde a entrada. Ela segue tendo o mesmo formato de antes, com a escada estando no mesmo local, mas agora o local está melhor decorado. O suporte de casacos já existia, mas agora tem 2 deles, e também foi adicionado um suporte para botas bem arrumadinho, enquanto o próprio suporte de casacos foi melhorado e passou a segurar um casaquinho da Ivy. A moldura que vemos na parede antes era de um prato de comida, mas essa foi movida para cima, e quem está no seu lugar antigo é uma foto da família Pig, o que combina bastante com a ideia de que eles estão ainda mais unidos do que antes por causa da Ivy. Falando nela, uma grade foi colocada na escada para impedir que Ivy tente brincar nos degraus e se machuque. Cozinha. Não dá para contar nos dedos quantos episódios de Peppa Pig começam com ela e sua família na cozinha, mas é fácil notar quais deles se passam na fase antiga do programa e quais são mais recentes, uma vez que a nova cozinha está diferente. Ela ainda lembra a cozinha original, mas com algumas adições.
Além de ser maior, a nova cozinha tem mais mobílias e itens de cozinha espalhados por aí. No geral, a grande mudança é que vemos muito mais detalhes na nova versão, e é só a gente colocar as duas cozinhas uma ao lado da outra para perceber isso. Parece que para atingir as novas gerações, Peppa Pig está apostando em cenários com visuais mais detalhados e bonitos aos olhos, o que faz sentido, porque a geração atual é muito mais visual do que as antigas. Abertura. Nem mesmo a abertura da série escapou de ficar diferente após a chegada da nova casa. A abertura não é algo que faz parte da moradia, mas vale a pena citá-la aqui porque ela é algo que está na série desde o início, assim como a antiga residência da família Pig. Apesar de ser semelhante à abertura original, a nova acontece na frente da casa reformada, mas a mudança principal é que a Ivy é apresentada com o resto da família de Peppa. Será que outra abertura vai aparecer em Peppa Pig ou essa segunda abertura será a última? A introdução original durou mais de 20 anos e apenas sofreu alterações para episódios especiais, só mudando de forma definitiva quando o desenho entrou em uma fase diferente, que se iniciou com o nascimento da Ivy. Tendo isso em mente, é justo acreditar que uma terceira abertura definitiva só vai substituir a atual quando outra mudança surpreendente acontecer na série, como o nascimento de mais outro bebê, ou melhor, a Peppa ficando mais velha e virando uma adolescente. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!